Bom dia, pessoal. Obrigada pela presença de vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o Evangelho no lar com os animais. Na verdade, o Evangelho no lar, né, a gente pode fazer só a gente, com animal, sem animal, mas o importante é que faça, né? Porque nós estamos, né, os irmãos espirituais, nós somos todos vibrações, né, energia, vibrações. Então, quanto mais a gente eleva nossas energias, eleva nossos pensamentos, mais a gente entra em harmonia com os bons espíritos. Então, é muito importante a gente pensar, né, no que a gente está levando para dentro da nossa casa, né? Porque o mundo está passando por um momento complicado, o Brasil também, muitas energias pesadas, né? Qualquer coisinha a gente já se pega, se grita, né? A televisão hoje em dia tá, né, o caos, né? A gente não consegue ver porque é só coisa ruim, então a energia está muito pesada. E dentro de casa deveria, né, ser o local onde a gente relaxa, onde a gente entra num ambiente acolhedor. Então, vamos pensar, né, no que a gente está levando para dentro da nossa casa. Como a gente também sente quando a energia está pesada, os animais também sentem, e mais que a gente até. Então, a prática do Evangelho no lar faz com que a gente harmonize nossos pensamentos, harmonize a nossa energia, e com isso todos que vivem no nosso lar sejam beneficiados com essa prática. Então, Jesus disse, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Nossa, é tão confortante, né? A gente pensar que se a gente está reunido para fazer o bem, para emanar pensamentos, Jesus está com a gente, né? Então, a gente deveria ter mais essa prática, para ficar cada vez mais perto da vibração de Jesus, né? Isso é muito, muito confortante. E aqui tem todo mundo, né? Tem o cachorro, tem as crianças, tem os pais, tem os insetos, tem as plantas. Todo mundo se beneficia com essa vibração de amor. Então, as principais finalidades, né, do Evangelho no lar é criar em todos os lares o hábito salutar de reuniões evangélicas para que despertem e acentuem o sentimento de fraternidade que deve existir em cada criatura. Certo? Então, aqui é criatura. Todos os seres evoluem. Certo? Então, a gente tem que criar esse hábito salutar. Pelo momento de paz e de compreensão que o Evangelho no lar oferece, unir mais as criaturas, proporcionando-lhes uma vivência mais tranquila. Tornar o Evangelho melhor compreendido, sentido e exemplificado no lar e em todos os ambientes. Porque quando a gente exercita isso, estuda o Evangelho, a gente passa isso para o nosso dia a dia, que é o mais importante também, né? Na relação com o outro, na relação fora de casa também. Higienizar o lar pelos nossos pensamentos e sentimentos elevados, permitindo assim mais fácil influência dos mensageiros do bem. Quando a gente está num padrão vibratório muito baixo, as energias muito, vamos dizer assim, pesadas, fica difícil também para os mensageiros do bem conseguirem transpor tudo isso e trazerem essas vibrações de luz para a gente. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. Ampliar o conhecimento liberal espiritual do Evangelho para oferecê-lo com maior segurança a outras criaturas. Vejam que sempre criaturas, nunca humanos. Porque mesmo sem entender palavras, né,
talvez o português ou falar, né, igual a gente, eles sentem. E eles sentem muito mais, né, do que a gente. Então, qualquer atitude que a gente tenha, né, eles vão sentir. Então, a gente precisa estudar, ampliar esse conhecimento para oferecer esse conhecimento para as criaturas que a gente convive. Facilitar no lar e fora dele o amparo necessário para enfrentar as dificuldades materiais e espirituais, mantendo operantes os princípios da oração e da vigilância. Elevar o padrão vibratório dos componentes do lar, a fim de que ajudem com mais eficiência o plano espiritual na obtenção de um mundo melhor. Os irmãos espirituais, eles precisam de toda a energia para poder, né, trabalhar no bem. Então, se a gente tem uma energia negativa, uma energia pesada, nós estamos nos ligando com os espíritos também de energia pesada. E os bons espíritos precisam da nossa energia para poder trabalhar. Então, a gente precisa muito manter o nosso elevado padrão energético. E o Evangelho no Lar faz com que nós criamos a rotina de elevar os pensamentos dentro do nosso lar para levar isso para fora também do nosso lar e juntos, né, somando nossas energias no bem, tornar o mundo melhor. Será que a gente está prestando atenção nisso? Em como a gente está vivendo no dia a dia, como a gente está levando a nossa energia para o outro ser humano ou para outra criatura, né, da existência, para os nossos irmãos menores? A gente vê, né, uma prática de evangelho no lar, com as crianças e os irmãos espirituais nos auxiliando, né? Aqui, o indivíduo que ora se protege com uma poderosa armadura. O lar que cultiva a oração se torna uma fortaleza. Entidades negativas experimentam grandes choques quando entram em contato com as vibrações brilhantes de um santuário doméstico e assim mantêm distância procurando outros lugares para ficar. Que bom, né? Então vamos ter essa rotina em casa. Então aqui é um roteirinho, né? Uma sugestão de como fazer o evangelho no lar. Escolher um dia e uma hora por semana. Aí, não sei se vocês conhecem as tirinhas dos espiritinhas. Eu achei muito bonitinha essa daqui. Já vai começar o evangelho no lar e vou ter que fazer sozinho novamente. Aí os espíritos, é o que ele pensa, porque a gente, graças a Deus, né, nunca está sozinho. Mas isso também vai depender do nosso padrão energético, né? Do nosso padrão de pensamentos. Então a gente quer estar na companhia de quem? A gente quer estar na companhia dos bons espíritos ou de espíritos menos elevados. Não tem problema se você estiver sozinho, entre aspas, encarnado, né? Ainda mais a gente que ama os animais, né? Então todo mundo aqui deve ter 2, 3, 4, 5, então a gente nunca está sozinho. Então traz eles para perto da gente ou deixa eles no ambiente que a gente nunca vai estar sozinho, nem encarnado com os animais, né? E nem com os nossos irmãos espirituais. Então, início com uma prece simples e espontânea, leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser ao acaso, pode ser numa sequência, comentário sobre o texto lido, vibrações de fraternidade, paz, saúde, harmonia pelos animais, pelos enfermos, por uma pessoa que talvez esteja necessitando naquele momento, que a gente conheça. Alguns minutos de silêncio para internalizar tudo que foi estudado, certo? E uma prece de encerramento. Então, é uma prática que não é demorada, é uma prática que é rápida e que a gente pode introduzir na nossa rotina. A gente sempre fala que não tem tempo, mas quando está lá no celular tem tempo, certo? O tempo passa, na verdade, muito mais rápido.
Então vamos nos policiar para manter essa rotina dentro do nosso lar. O culto do Evangelho no lar aperfeiçoa o homem. O homem aperfeiçoado ilumina a família. A família aperfeiçoada melhora a comunidade. A comunidade melhorada eleva a nação. Emmanuel, nosso livro de Chico Xavier. Então é uma reação em cadeia, né? E uma reação em cadeia boa. Então se a gente se eleva, a gente vai elevando o próximo, a comunidade, a nação, e vai em busca do que a gente quer. Então a gente fica se perguntando, será que todo mundo quer mesmo um mundo melhor? Porque não está fazendo, cada um fazendo a sua parte. Então a gente precisa fazer a nossa parte para o mundo que a gente quer. E a prática do Evangelho no lar é uma dessas práticas que a gente tem que realizar para poder elevar o nosso pensamento, elevar a nossa energia e transformar o nosso mundo. Sugestões: acautelar-se para não transformar a reunião em trabalho mediúnico. Então a gente sabe que os trabalhos mediúnicos devem ser feitos em ambientes adequados, preparados. Então não é interessante que isso aconteça dentro do lar, não é o momento para isso também. Evitar comentários não edificantes. Não suspender a prática do Evangelho no lar em virtude de visitas ou acontecimentos fúteis, porque a espiritualidade se programa também para estar presente no nosso lar durante aquele dia, agendado aquele momento. Então é interessante que tente ver um horário mais adequado, né, para não atrapalhar a nossa rotina do Evangelho e também as nossas saídas, que é gostoso também, né? Visitas, tudo isso. Então, dá uma pensadinha. Em média, deve durar uns 30 minutos. Então, nada além do que a gente pode fazer no nosso dia a dia. E com as crianças é interessante que nós temos vários livros da Turma da Mônica, Minhas Orações, Chico Xavier, Meu Pequeno Evangelho, tem a oração de Francisco de Assis também, uma graça de livro, toda com a Turma da Mônica. Então, para as crianças também começarem essa iniciação de uma forma mais lúdica, interessante, tem vários livros hoje em dia para começar. Evangelho no lar semanal com os irmãos menores. Colocar uma garrafinha de água para você, né, para ser fluidificada. Então a gente sempre coloca uma garrafa de água para ser fluidificada para os humanos e colocar uma garrafinha para o seu tutelado, né, tão amado, que ela vai ser irradiada, certo? Então você pode colocar tanto uma garrafinha para você quanto uma garrafinha para o animal. Essa garrafinha pode ser utilizada durante esses dias, esses 7 dias, e depois no próximo Evangelho no lar você fluidifica novamente a água para você e vai ser irradiada a água para os animais. Prece de abertura, isso daqui é uma sugestão, né? Juntamente quando a gente está com os animais, fazer a prece de Francisco de Assis e agradecer ao nosso Pai bondoso a oportunidade de realizarmos o culto do Evangelho no lar para a proteção do mesmo e de todos os seus integrantes, inclusive os animais. Então, em nenhum momento foi dito que o Evangelho no lar deveria ter algum tipo de separação, certo? Então, todos os membros da família, sejam animais ou humanos, devem estar presentes e a gente deve orar por todos, certo? Porque todos fazemos parte da criação, todos somos irmãos e todos necessitamos das energias, certo? Das melhores energias, dos melhores pensamentos, das melhores vibrações, tá? Então essa é uma sugestão que eu queria dar e eu separei algumas perguntas e respostas do livro do Marcel Benedetti, Qual sua dúvida sobre o tema a espiritualidade dos animais? Então, como o Wilson falou, Marcel Benedetti ele foi um veterinário, estudioso espírita sobre a espiritualidade dos animais. Ele participava do programa Nossos Irmãos Animais, na Rádio Boa Nova, que tem até hoje. E esse livro, Qual sua dúvida sobre o tema a espiritualidade dos animais, foram perguntas que foram feitas para ele no rádio. E ele resolveu colocar em livro para
para as pessoas lerem. Então, ele tem um capítulo que fala animais e energias. Então, eu vou ler algumas perguntinhas só para vocês e respostas deles interessantes para o nosso tema. Dizem que é bom ter animal em casa porque quando ele adoece é que alguma coisa de ruim iria acontecer a alguém da família, mas caiu nele. São dúvidas frequentes até que chegam aqui para a gente, sabe? Isso é verdade? A resposta dele: Deus não faria isso com os animais. Isto é, não deixaria que os animais fossem colocados ao nosso lado somente para servirem de meio para evitar que soframos. Se nós, que somos humanos e, portanto, falhos e imperfeitos, não quereríamos que um filho fosse submetido a algum sofrimento para proteger outro filho, que dirá da bondade infinita do Criador do Universo, que vê todos os seus filhos com o mesmo amor e confere a cada um a mesma importância. Os animais que se enfermam em contato com essas energias deletérias do ambiente doméstico em desequilíbrio são vítimas de nossas imprudências. Deveríamos ter animais em casa como companheiros e irmãos que precisam de nosso carinho e não de nossas energias mais densas. Quando, por serem mais sensíveis, adoecem antes, não significa que ela, a energia, deixou de estar no ambiente ameaçando os presentes. É preciso tentar modificá-la antes que prejudique os familiares do mesmo modo como agiu sobre a pobre vítima animal. E aqui vai um trechinho do Evangelho, né? Pela assimilação dos fluidos, o espírito pode servir-se de seus órgãos como se fossem seus e paralisar-lhe o livre-arbítrio. Espírito da verdade. Aqui. Nossos pensamentos de amor aos animais entram na composição da psicosfera da Terra? A psicosfera do planeta é uma somatória de todas as nossas energias psíquicas e dos seres que compartilham conosco desse mundo físico e do mundo espiritual de dimensões próximas. Em nosso mundo físico, há provas científicas de que os animais possuem psiquismo, ou seja, eles emitem ondas de pensamento que farão parte desse conjunto de pensamentos do nosso orbe. Outras pesquisas científicas indicam que as plantas possuem algum tipo de psiquismo, mesmo que primário, mas ainda assim é psiquismo, que fará parte do conjunto dessas ondas que circundam o nosso mundo físico. Alguns especulam a possibilidade de os minerais também terem rudimentos de psiquismo e que tomam parte nessa psicosfera do planeta. Todos os pensamentos nossos, sejam eles bons ou ruins, farão parte dessa psicosfera planetária e darão as características ao conjunto. Em um mundo onde a maioria das pessoas pensa em fazer o bem e praticar a caridade, a psicosfera apresenta-se como uma energia leve e agradável. Onde os pensamentos são de desagravo e de ódio, o ambiente energético criado no planeta em função desse conjunto de ondas psíquicas é mais pesado e denso. Essa psicosfera funcionaria como um medidor do nosso grau de evolução espiritual e determinaria a classificação do mundo em questão nesta ou naquela categoria evolutiva. Estamos passando para um mundo chamado de regeneração, onde as ondas psíquicas são mais leves e mais amorosas. Os pensamentos de amor dirigidos a quem quer que seja, animal, vegetal ou mineral, tomam parte na formação dessa psicosfera. Quando um espírito bom ou mau, quer agir sobre o indivíduo, ele o envolve como um manto, espírito da verdade. Então, vocês estão entendendo qual é a necessidade da gente manter as nossas energias. Imagine isso no mundo, imagine na nossa casa.
Mais uma. Por que uma pessoa que fica doente pode provocar sintomas idênticos nos animais que convivem com ela? Meu pai tinha um passarinho que desenvolveu uma enfermidade na perna igual a dele. Isso é uma pergunta lá da rádio. Quando ficamos enfermos, significa que nosso corpo espiritual ficou enfermo antes, indicando que o espírito já estava em desequilíbrio. Ao surgir a enfermidade no corpo físico, ela já tinha sido criada mentalmente, mesmo que inconscientemente. Muitas vezes, a imagem prévia da enfermidade está formada em nossa mente como se fosse um protótipo da doença que surge como um pensamento consolidado, forma pensamento. A partir desse pensamento, podemos transmitir as vibrações aos circunstantes, incluindo pessoas e animais. As pessoas podem absorver essas energias e desenvolverem algum desequilíbrio também, e o mesmo ocorre com os animais, que podem reproduzir as formas, pensamentos em si. Como dissemos, os animais são como esponjas secas, que absorvem energias do ambiente facilmente e podem adoecer se essas energias forem determinantes de enfermidades. É um trechinho do Espírito da Verdade. O Espiritismo trouxe o remédio ao mal, mostrando-lhe a causa. Como funciona isso de o animal apresentar câncer em função da absorção de energias de seus donos? O ambiente psíquico nos meios humanos é geralmente denso e suas energias circulam entre nós. Quando nos relacionamos com outras pessoas, fazemos trocas energéticas e não raramente as acumulamos em nosso ambiente. Quando essas energias ambientais são positivas, somos promotores de saúde e bem-estar. Mas quando acumulamos energias densas demais, podemos ser coautores de enfermidades em quem estiver no ambiente. Os animais são muito sensíveis e absorvem inadvertidamente parte dessas energias, por serem desprovidos delas. Seria como se fossem esponjas secas e os ambientes humanos lugares alagados. Quando seres humanos estão envoltos por energias muito densas, por causa de sua sensibilidade, os animais podem ser capazes de adquirir alguns transtornos. Eles são sensíveis às energias do ambiente e as absorvem facilmente, contaminando-se. Essa contaminação é capaz de causar prejuízos à saúde deles e até infecções, distúrbios orgânicos e câncer. Os animais não seriam, como querem alguns, antenas que absorvem as energias que deveriam atingir os seus donos. Na verdade, essas energias já atingiram seus donos e também os animais, e não somente os animais. O que faz parecer que somente eles são atingidos é o fato de serem tão sensíveis a essas energias, enquanto os humanos são mais resistentes a elas por serem próprias do seu grupo. Um trechinho da introdução do Livro dos Espíritos. Os espíritos exercem sobre o mundo moral e sobre o mundo físico uma ação incessante. E a última que eu separei para vocês desse livro: o meu cachorro morreu depois que passei por uma fase difícil. Perdi o emprego, meu noivo me deixou. Sei que não estava bem e minha energia estava ruim. Será que matei o meu cachorro? Algumas vezes passamos por situações que nos alteram as energias e acabamos criando um ambiente impróprio para os animais que estão à nossa volta. Eles podem ser muito sensíveis a essas energias e, dependendo desta sensibilidade, podem absorvê-las e desenvolver desequilíbrios orgânicos, que são rapidamente corrigidos pelos amigos espirituais que cuidam de sua segurança. No entanto, algumas vezes o ambiente fica saturado dessas energias e dificulta a intervenção dos amigos espirituais.
Não podemos dizer que, neste caso, a energia desta pessoa tenha sido a causa da morte do seu amigo animal, pois também não podemos esquecer que cada animal é também um indivíduo com vida própria e, portanto, sujeito a outras interferências do ambiente, inclusive ficar sob os efeitos de seus próprios desequilíbrios orgânicos intrínsecos. Mesmo assim, se a pessoa tem consciência de que as suas energias podem representar, quando alteradas, uma ameaça aos animais e pessoas sensíveis ao redor, isto representa um ponto positivo, pois terá condições de tentar modificá-las e melhorá-las. A prática do Evangelho no Lar é uma boa opção que ajuda a modificar as energias do ambiente. Então, com essa última pergunta, com essa última resposta, né? E com a palestra, eu deixo para vocês o pensamento, certo? Será que eu estou mantendo, né, a minha energia? Como está a energia da minha casa? Como que eu estou trazendo? O que eu estou levando? Tanto com os meus, né, os companheiros animais, com os meus companheiros humanos. Fica aí a dúvida, sugestão, certo? De como nós vamos, a partir de hoje, encaminhar os nossos pensamentos e a energia para o nosso mundo. E tem que começar em casa. Obrigada pela presença de vocês. Agora a gente vai... Quem veio só pro passe, aguarda que vai ser chamado. Quem vai passar pelo atendimento fraterno, também a gente vai se encaminhar até vocês. Bom, só aguardar. Obrigada.